Olha para a pessoa que está ao seu lado agora e diga assim, ó: dispõe-te. Diga: disposição. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos começar a partir do versículo 8. Diz a palavra do Senhor: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, aqui só para nós já começarmos tendo um entendimento um pouquinho maior de todo o contexto, sem precisar ler todo o texto. Aqui o profeta Elias havia orado e declarado que não choveria, que não ia chover naquela região, e de fato não estava chovendo. Então agora todo o povo daquela região toda estava vivendo um momento de escassez, porque faltava água. Diga: água. Gente, e a base da economia mundial nesse tempo aqui era ainda muito mais ligada às questões da agropecuária, do agro. Não era agronegócio, né? Você imagina nessa época que tudo passava por isso. Então parava de chover, e essa região aqui ainda mais, que já não é uma região como a nossa região aqui no sul, onde tudo que se planta cresce, dizem por aí, né? Muito escasso, amados. Parava de chover, acabava a comida. Acabava a comida para os animais morriam. Aí se não morriam porque estavam sem comida, morriam porque estavam sem água. Então pensa numa desgraça. Então o profeta, ouvindo a voz de Deus, o profeta sensível à voz de Deus, ele ouve: dispõe-te e vai a Sarepta. Queridos, então nós vemos aqui um homem de Deus, que foi através dele que toda a situação estava acontecendo. Ele recebe uma ordem da parte de Deus. Primeira coisa que nós temos que parar para pensar, gente, eu não estou fazendo uma grande introdução, porque a gente já está vindo nessa via de ouvir a Deus e obedecer a sua voz, amém? Então não vou ficar aqui chovendo, molhado o tempo todo, né? Mas você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, pode ter certeza que Deus vai falar com você, mesmo que talvez você esteja aí não entendendo exatamente onde nós vamos chegar. O Espírito Santo vai lhe esclarecer tudo para a honra e glória do Senhor, do nome dele, amém? Então o profeta está ali vivendo a mesma situação que todo mundo. Acabou a água, está acabando o alimento, está um caos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: quem está com Deus sempre terá provisão, mesmo em meio ao caos. Quem está com Deus sempre terá provisão, mesmo em meio ao caos. Nós temos que guardar isso no nosso coração. O mundo pode entrar em crise, nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo é mais que vencedor. Queridos, são decretos imutáveis. Mas eu já tive um tempo, pastor, já tive um tempo, profeta, que eu estava em Cristo, mas eu entrei em crise e abalou mesmo. Será que abalou porque faltou poder para Deus? Porque Deus não soube como prover na sua vida? Ou porque talvez você realmente deixou abalar o coração e você saiu de debaixo da nuvem, irmão? E talvez você saiu... Hebreus 11:6, de fato, nós estamos falando sobre fé muito também nas lives, não é? De fato, 11:6, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, diga, necessário, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha só, essa parte aqui é forte, irmãos. Creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É interessante porque Deus, Ele em sua natureza, Ele é galardoador, mas Ele se torna galardoador sobre a minha vida se eu me encaixar nisso. Eu tenho que ter fé. De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus. Gente, nós precisamos pegar esse texto e trazer para o nosso coração. Sabe, e guardarmos isso. Não importa se o cara é pastor ou qualquer outro título. Não é um título, não é uma função que garante, vamos dizer assim, o ser bem-sucedido, o ser próspero, o ser abençoado. É a posição, ou melhor ainda, é a postura. Não a posição, a postura que eu adoto. Querido, Saul, diga comigo, Saul era o rei sobre Israel. Gente, ele tinha sido ungido rei sobre Israel. Então, ele era o detentor desta unção. E quando Deus ungiu Saul como rei sobre Israel, Saul recebeu da parte de Deus todas as condições para fazer com que Israel avançasse, que Israel prosperasse. Só que ele se deparou com um gigante e a coisa travou. Pergunto, foi o poder de Deus que travou? Eu vou perguntar, foi o poder de Deus que travou? Foi a unção de Deus que falhou? Mas o posicionamento de Saul. Aí de repente sai do nada, do meio das ovelhas, cheirando, desculpa, vamos falar aqui, cheirando a esterco de ovelha, irmão. Cheirando a campo, cheirando a animal. Vem um gurizote, 15, 16, 17 anos, mas com uma postura. Diga, ele tinha uma convicção. Diga, convicção. Convicção. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, doador de galardão daqueles que o buscam. Então, primeiro tem que crer que Ele existe. Segundo, tem que crer que Ele se torna galardoador. E terceiro, tem que buscar, meu irmão, daqueles que o buscam. Então não adianta a gente, não, eu creio que Deus é um Deus poderoso. Tá, tudo bem, mas você crê que Deus vai agir com esse poder na sua vida? Você entende que essas coisas são diferentes, estão separadas umas das outras? Sim ou não, igreja? Porque Deus tinha ungido a Saul, Deus era poderoso, Deus era o todo-poderoso, Deus podia fazer, Deus podia derrubar Golias, até sem a pedra. É ou não é verdade, igreja? Deus precisou de alguma coisa? Sim, ele usou a vara de Moisés. Não foi a vara de Moisés que abriu o mar, irmão. Foi um ato profético? Foi. Mas não foi a vara, não foi o bordão. Foi o poder de Deus. Foi a força de Gideão que derrubou os midianitas, que escravizaram o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel estava sendo massacrado pelos midianitas por 7 anos. Por mais que Deus tenha dito, vai nessa tua força, nem o próprio Gideão sabia que tinha essa força. E de fato não tinha, era uma força espiritual. Davi era uma força espiritual. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe, creia que ele existe, creia que ele existe, e que se torna galardoador, doador de galardão. E esse é o fato. Davi tinha uma convicção. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção. Diga, convicção. Outra tradução diz que a fé é a certeza das coisas que esperam e o firme fundamento. Quem é que tem essa versão aí? Olha aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O firme fundamento. Quem é que tem essa aí? Quem é que tem essa versão? Com certeza, ali a irmã tem ali. Quem mais? Ali o irmãozinho ali também tem. Quem mais? Firme fundamento. Só esses dois? Só? Ali, agora começou aí. Firme fundamento. O que é o firme fundamento, irmão? É aquilo que lhe deixa firme. É aquilo que sustenta uma casa. É aquilo que sustenta uma edificação, por mais alta que ela seja, ou alto que ela seja. É o fundamento que sustenta. Diga, é o fundamento que sustenta. Diga, é o fundamento que sustenta. Quando você vê aqueles prédios, inclusive lá em Dubai,
Você acha que é o poder da engenharia que sustenta? Até é, mas a engenharia que você não está enxergando, que está lá debaixo da terra, é o fundamento. Davi tinha esse fundamento, uma convicção: não, Deus é comigo. Quem é esse cara aí, rapaz? Quem é esse carinha aí, meu? Davi era desse tamanho, Golias era um gigante. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Então, queridos, quando nós entendemos que tudo que nós precisamos está em Deus, acontece o que aconteceu aqui com Elias. Vamos voltar? Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai-te a Sarepta. Elias poderia ter dito: não, peraí, Senhor, só um pouquinho. Olha só, na verdade, talvez o senhor está muito ocupado aí, talvez o senhor está muito ocupado, e com tanta coisa, tanta gente do povo aí para atender. Mas será que o senhor está esquecendo que eu sou o profeta Elias, que o senhor levantou, que o senhor ungiu? Aí eu estou passando esse perrengue, o senhor vai me mandar para Sarepta? Queridos, com todo respeito ao lugar, as pessoas, mas não era grande coisa. Então às vezes parece que nós imaginamos que Deus vai nos colocar num lugar, mas Deus nos coloca ali. Talvez hoje você chegou num lugar na sua vida que você pensava assim: puxa, eu achava que... Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Você está no lugar certo. E se você não estiver, Deus faz uma correção de rota hoje, em o nome de Jesus. Ou você está, eu não estou falando da igreja, estou falando da situação da sua vida. Ou você está no lugar certo, ou Deus faz uma correção hoje, porque você está num ambiente que faz essas coisas. Você está num ambiente profético, amado, em nome de Jesus, amém? Então Elias não discutiu com Deus, ele simplesmente, o que a Bíblia diz? Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Puxa, mas tinha que ser com todo respeito às irmãs, né? Você imagina, se hoje ainda existe toda uma luta, questão da inserção da mulher, hoje já está muito avançado, glória a Deus por isso. Mas nessa época aqui, irmão, uma mulher viúva, normalmente ela não tinha mais eira nem beira. A solução dela era se ela tivesse os filhos para daí levar a situação adiante. Mas a Bíblia fala que vá lá, porque eu ordenei que uma mulher viúva te dê comida. Gente, era o profeta. Deus podia ter mandado para um rei. Mas eu sou filho de Deus, Deus tinha que mandar para o melhor lugar. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim: o melhor lugar, às vezes, para você ver a manifestação de Deus, não será no palácio, mas no deserto. Tem horas que Deus vai nos levar para o deserto. Não, mas Deus não faz essas coisas, profeta. Então o Espírito Santo não guiou Jesus para o deserto. Se guiou o mestre para o deserto, o que serve para nós discípulos? Então tem vezes que Deus vai nos levar para o deserto, amado. E lá nós seremos testados. Lá nós seremos provados. Mas eu não estou falando tentados, até vai, mas por Deus não nos tenta. Quem tenta é o diabo, amém, amados? Então seremos testados, seremos provados. Mas todos os testes e todas as provas só vão servir para nos forjar e nos fazer mais fortes. Em nenhum deles, se você permanecer, em nenhum deles você vai cair, em nenhum deles você vai falhar, porque é Deus que está lhe testando, é Deus que está lhe provando. Mas se eu não tiver força, sua força virá do Senhor. Mas se eu não aguentar mais, Deus vai fazer você não só aguentar, como superar. Você está comigo? Diga amém. Vamos ver o que Elias fez. Elias levantou e fez uma corrente de oração. Perguntou se ia ter em algum lugar um corredor de fogo, se ia ter alguma conferência profética. Não, queridos, Elias não contestou, Elias não orou para ver se era Elias. A Bíblia diz que então ele se levantou e se foi a Sarepta.
Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: obediência. Obediência, irmãos. Obediência, obediência, obediência. É o lugar mais lindo que a gente pode ficar, gente. É o lugar mais tremendo, mais maravilhoso, mais glorioso, mais majestoso. Obedecer à voz de Deus. Ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Já vai chegar pedindo a coisa mais escassa de todos: me dá água. Porque foi a primeira coisa que acabou. Você está me ouvindo? Diga amém. O que aconteceu no ambiente profético, amados? As coisas elas vão destravando. No ambiente profético você vai encontrar portas travadas. Claro que vai. Olha o ambiente profético para Josué. Eis aí, entreguei Jericó nas tuas mãos, falando Josué e o povo, né? Entreguei Jericó nas tuas mãos, entreguei não só Jericó, mas o seu rei e os seus valentes. Está tudo pronto. Só que vocês vão ter que tomar posição. Vocês vão ter que, durante 6 dias, ou melhor 7, né? Durante 6 dias vocês vão fazer assim, assim, assim. No 7º dia vocês vão fazer assado. Detalhes, obediência, detalhes, obediência, detalhes, obediência. Obediência gera milagres, obediência gera milagres, obediência gera milagres. Então essa mulher escuta isso e faz o quê? Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela se apavorou, né? Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido na minha casa. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Olha a expectativa, olha onde é que Deus enfiou o cara, gente. Peraí. Aí o cara obedece, ele anda com Deus. Ele faz um decreto: não vai chover, porque vou mostrar para vocês que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. Aí o profeta se move nesse ambiente de poder, ambiente de poder, irmãos. E olha o que sobra para ele: uma mulher viúva que ainda tinha um filho para sustentar. E quando o profeta lá está no resto da comida, e olha que comida, hein? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não tinha nem uns bifes acebolados, não tinha mais nada. Sério, gente. E olha só, não é que tinha e ainda havia uma, talvez melhor, então o senhor fica aqui, não. Eu vou preparar essa comida e eu e meu filho comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, a expectativa de vida dessa mulher estava em comer e esperar a morte chegar. Olha o cenário que Deus colocou o seu profeta. Tem horas, meu amado, que Deus vai nos colocar nesse tipo de cenário, para que nós possamos ver a glória de Deus manifestando. Talvez Deus permitiu que você chegasse a esse tipo de cenário dentro da sua casa, sabe, nas suas finanças, mas Deus quer mudar essa história hoje aqui, irmão. Só que, olha só, tem que existir obediência, irmão. Obediência cega. Primeiro, esse texto fala sobre obediência, porque primeiro o profeta teve que obedecer. Era muito mais, gente, nosso Deus não é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Dispõe-te, vai-te a Sarepta. E vocês lembram que antes, nos versículos anteriores, Deus tinha ordenado que o profeta fosse para uma fonte em Querite. E lá Deus diz assim, vai para lá, porque eu já ordenei os corvos que te deem comida. É só ler os versículos anteriores ali. E de fato, ao amanhecer e ao entardecer, os corvos traziam pão e carne para o profeta. Os corvos traziam a comida, gente. E ele bebia das águas da torrente de Querite.
Então olha só, Deus já não tinha descolado um lugar para o profeta, sim ou não? Só que daí a torrente secou, porque não chovia. Deus não podia ter só chamado a existência mais água, gente? Era ou não era mais fácil? Ele já estava ali, irmão. Era ou não era mais fácil? Só que é isso que nós fazemos. Às vezes a torrente já secou, e a gente quer ficar teimando ali do lado daquela fonte que já não jorra mais água. Não fique em uma corrente ou fonte que já secou, meu irmão. Não tente beber de águas que não existem. Ouça a voz de Deus e obedeça. Você está me ouvindo? Diga amém. E esse homem então, ele não discute com Deus, ele não teima com Deus, sabe? Ele não diz, mas Senhor, olha só, o Senhor tinha feito, eu vim para cá, eu obedeci. Não dava para o Senhor só fazer correr mais um pouco de água até voltar a chuva? Ou até o Senhor então me motivar a orar para que a chuva voltasse? Ou então o Senhor me libera para orar que a chuva vai voltar, porque quando eu orar, foi eu que orei para não chover, eu vou orar e vai voltar a chover. Ele não argumentou dessa forma, e nós teimamos e fazemos isso toda hora. Sério, gente. E esse tipo de comportamento estraga todo o mover profético que estava por manifestar, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Então no mover profético a gente escuta, e às vezes Deus vai mandar fazer, às vezes Deus vai mandar a gente fazer coisa louca, irmão. Às vezes Deus vai nos mandar fazer coisa louca. Isso aqui é loucura. Me dá água, vai ela buscar. Não, para um pouquinho, me traz pão também, me traz comida. Não, olha só, eu só tenho. Olha o que o profeta fala. Normal era a gente, né? Então o profeta tinha que orar para aparecer um pouco de ouro lá, né? Profeta de Deus. Por que não orou para a mulher que estava ali? Nós vamos comer e vamos morrer. Não, então peraí, em nome do Deus Todo-Poderoso, pá, um pote de ouro agora. Recebe. Então, certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido na minha casa. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias disse: vem aqui que eu vou orar, vou te abençoar, vou liberar uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Não foi isso. Ele diz: não temas, vai e faz o que disseste, ou seja, prepara a comida. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, não é? Faz junto e dá primeiro para eu comer. É primeiro, olha que loucura, gente. Faz para mim, eu como, tu fica olhando eu comer. Tu e teu filho fiquem olhando eu comer. Tem horas que Deus vai fazer isso com a gente, irmãos. Fica olhando eu comer e depois tu vai e faz, ou faze, né? Para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Diga comigo: obediência gera milagres. Versículo seguinte diz, o 15: foi ela e fez segundo a palavra de Deus, de Elias. Crede nos meus profetas e prosperareis. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim, e por consequência disso, diga consequência, diga somos livres nas nossas escolhas, mas sempre seremos reféns das consequências dessas escolhas. Às vezes as escolhas são na palavra, aí a consequência é maravilhosa. Agora quando não é, meu irmão, vira um pega para capar. Vira uma confusão, irmão. Vira um tendel. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E por causa disso, e assim comeram ele, ela
e a sua casa muitos dias. Não, mas é só um pouquinho de farinha na panela, é só um pouquinho de óleo na botija. Eu vou preparar uma quantidade que dá para mim e para o meu filho. Ela não disse, nós vamos comer, vamos guardar um pouquinho para outro dia, daí nós vamos comer um pouquinho, não, comeloemos e morreremos. Essa era a expectativa que essa mulher tinha. Essa era a quantidade de comida que ela tinha, irmãos. Na escassez, Deus trouxe abundância. Talvez o que você tenha hoje seja extremamente pouco. Por favor, não tente quantificar o que Deus vai fazer na sua vida com aquilo que você tem nas suas mãos. Não tente quantificar o que Deus vai fazer na sua vida com aquilo que você tem no seu bolso. Comece a dimensionar as coisas com aquilo que Deus tem em suas mãos, com aquilo que estão nos bolsos de Deus. Quem vive na obediência a Deus, vive a abundância de Deus. E por causa disso comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Por consequência disso, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Veja que Elias não disse, Deus mandou eu te dizer, faz primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Mas aquela mulher acreditou, aquela mulher deu crédito que aquela palavra vinda através do profeta era a palavra de Deus para ela. Creia que Deus está nos dando hoje aqui, amados, uma oportunidade de nós afinarmos a nossa vida com Ele, de nós alinharmos a nossa vida com Ele. Você está me ouvindo? Diga amém.